Ezequiel 13, verso 17. Tu, filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de onde? De seu coração, profetiza contra elas. E disse: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para cabeças de todo tamanho. Para quê? Para caçarem almas. A manipulação tem a ver com caceria. O sistema da rainha dos céus também. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou em contra de vossos invólucros feiticeiros, com que vos caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendeste. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isto já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei ao meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia que vem do coração, por mais boa intenção que tenha, se vem do coração é bruxaria, é adivinhação. A profecia tem que ter a fonte no espírito, inspiração divina. Mas algo que este tipo de profecia faz, caça as almas, coloca véus mágicos, invólucros feiticeiros, véus e vendas mágicas, que não deixam o povo ouvir a voz de Deus, não deixam o povo ver e não deixam o povo caminhar, não deixam o povo entrar em uma movimentação, uma dinâmica de Deus. E por isso que há tantas pessoas que correm de profeta em profeta para saber qual é a vontade de Deus para eles. Querido, se você tem que perguntar ao profeta qual é a vontade de Deus para você, o Espírito Santo está demais. Porque o Espírito Santo deveria ser a nossa primeira fonte de consulta. O profeta deveria te confirmar algo. Eu acredito no profético, acredito nos profetas, sou diretor de uma escola de profetas, mas eu acredito que a autoridade máxima é o Espírito Santo, e a palavra profética mais segura continua sendo a Bíblia. Amém? Agora, estas falsas profecias são manipulação e caçam as almas das pessoas e as deixam em catividade. Isso é manipulação. Quando alguém te fala: assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada, então estão te fazendo bruxaria pentecostal, feitiçaria carismática. Hello? Quando alguém te fala: eu tenho uma palavra de Deus para você, para aí um minutinho. Primeira coisa, primeira pergunta: quem te falou que você é profeta? Jeová, não. Alguém te ordenou como profeta? Não. Primeira coisa errada. Segunda coisa: com quem você se congrega? Onde você congrega? Não, eu não congrego em nenhuma igreja, todas estão podres. O podre é teu coração de rebelde, meu irmão. Isso é o podre. Você presta contas a quem, querido? A ninguém, porque todos os ministros de Deus estão corruptos. Corrupto é teu cérebro, que não está funcionando faz tempo. Se alguém não tem, querido, outra pessoa a quem prestar contas, não congrega, não deixa que profetize sobre a tua vida. Porque vai te fazer adivinhação. Está com o coração rebelde. E 1 de Samuel 15, 23 diz que como pecado de adivinhação, de bruxaria, é a rebelião. Hello? Ninguém falou amém, hein? Amém. Parece que há alguns aqui que se achavam profetas.
Manipulação, primeiro selo. Segundo selo, o selo da destruição. Primeiro livro dos 6, 21, 7. Jezabel luta contra a restauração familiar. Ela ataca as vinhas, e as vinhas são a família. Primeiro livro dos 6, 21, 7 diz: Então Jezabel, sua mulher, lhe diz: Governas tu agora no reino de Israel, levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o israelita. O que aconteceu aqui? Eu vou te contar a história do que aconteceu aqui. Acabe, um rei frouxo de caráter, fraco demais, pouco homem, sem sacerdócio, ficou apaixonado de uma vinha, a vinha de Nabote. A vinha era a herança de Nabote, e ele quis comprar a vinha, porque ele era rei. Nabote falou: não posso te vender a minha herança no Senhor. Aí, o frouxinho ficou irritado. E foi chorando onde a esposa, mas com características de mãe, como a rainha dos céus. Mãe e esposa ao mesmo tempo. Foi onde mamãe Jezabel e chorou, porque não deram a vinha. Jezabel ficou irada, falou: governas tu em Israel, amanhã eu vou te dar essa vinha. Que é o que ela fez? Arrumou toda uma maquinação, todo um complô contra Nabote, caluniou ele, o difamou com os anciãos e o fez matar. Apedrejaram Nabote, mataram Nabote. Jezabel é uma estrutura assassina que ataca as vinhas, ataca a tua herança. Querido, ataca teu sacerdócio. Varão, seja homem. A sociedade está precisando de homens que exercem o sacerdócio corretamente diante de Deus com as suas famílias. Sabe por que há tanta rebeldia hoje com os filhos? Porque não há pais sacerdotes. Por isso os filhos fazem o que querem e os pais só falam amém, amém. Sabe por quê há tantos problemas na sociedade? Porque não há sacerdote, não há homens de verdade. Ser homem de verdade é ser sacerdote, é ministrar a tua família, é ministrar teus filhos, ministrar a tua esposa. Você é o encarregado de ler a Bíblia com teus filhos, de educar teus filhos, de colocar neles os princípios bíblicos. Não é a tua esposa, é você. Você é o encarregado de exercer autoridade. Seja homem de verdade, não seja frouxo. Acabe com Acabe, querido. Verdade. As mulheres querem homens de verdade. Não frouxinhos. Que falam: sim, mamãe de saber. Seja homem, seja varonil, querido. Amém? Este celo jezabélico opera contra as famílias. Se manifesta da seguinte maneira: tenta desintegrar os lares através do divórcio. Por isso que ainda mesmo dentro da igreja o índice de divórcios nos últimos anos tem se incrementado violentamente. E segundo as pesquisas e as enquetes, tem se demonstrado que hoje, atualmente, os casais só duram no máximo 2 anos casados. Amém? Só 2 anos casados. Isso é uma vergonha, querido. Mas isso é por falta de sacerdócio no homem. Quando o homem não é sacerdócio, os filhos se chamam rebeldia. Outra das características deste selo
é separar os filhos dos pais. Separar os filhos dos pais através da rebeldia. Filhos que abandonam seus lares. A falta de comunicação entre os pais e os filhos. Querido, em vez de ver televisão aí, vai falar com teu filho. Ele precisa te ouvir. Você já viu que há homens que chegam às suas casas e parecem estátuas? O único que se move é o dedo para passar o canal. Futebol, notícias. E os filhos estão aguardando ouvir a voz dele. Larga o controle da televisão e vai. Ministra teu filho, pai. A falta de amor e o desejo de suprir somente as necessidades pessoais. O egoísmo é uma manifestação jezabélica deste selo. A desonra aos pais. Terceiro selo. O selo de ódio, o selo de rebelião. Contra todos os que são de Deus e operam baixo a autoridade de Deus em dons espirituais. Mas essencialmente contra todos os Elias. Primeiro livro dos 6:19, versos 2 ao 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se disser amanhã estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Beceba, que de Judá deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um cimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Jezabel odeia os profetas e servos de Deus que operam baixo a unção de Elias. Tem ódio, tem raiva deles. Jezabel degolava os profetas e continua tirando a cabeça deles hoje. Como se pode tirar a cabeça? Não respeitando o princípio de autoridade. Toda autoridade é colocada por Deus. Toda autoridade é estabelecida por Deus. A insubmissão é uma das formas deste selo operar. Transformando os profetas em ambulantes, sem casas espirituais. Selo de ódio. Por que Jezabel odiava tanto a Elias? Que foi a primeira coisa que Elias fez? Ele restaurou o altar que estava derrubado. Quem derrubou o altar de Jezabel? Ou do povo de Deus? Jezabel. Jezabel derrubou o altar. Quando Elias aparece, o altar estava derrubado. Era Jezabel que tinha derrubado o altar. Por quê? 3 razões pelas quais ela tinha derrubado o altar e continua a derrubar o altar hoje. Primeira, o altar era um altar de adoração, de cultura, de culto a Deus. Ela levou a cultuar a Baal e levou a cultuar a Astarte, Astarote, a rainha dos céus. Segunda coisa, o altar era um altar, era um lugar de governo. O altar que Elias se construiu foi um altar com quantas pedras? 12 pedras. 12 é um número de governo. Era um altar de governo. Sabe por que não há autoridade nas igrejas hoje? Por que não há autoridade nos líderes hoje? Porque não tem altar de adoração aceso. E terceira coisa, no altar descia o fogo de Deus. E fogo tem a ver com revelação. Sabe por que não há revelação? Porque não há altar, porque Jezabel tem derrubado os altares.
na casa de Deus. Elias apareceu e ele restaurou o altar. Mas por quê? Porque Elias foi chamado para trazer uma reforma e uma revolução nos sistemas em Israel. Através da palavra de confronto, ele levou o povo ao arrependimento. Uma característica dos que operam com a unção de Elias é que confrontam o pecado, não passam a mão na cabeça das pessoas. Confrontam o pecado. Hoje as pregações estão cheias de autoajuda. Você é mais do que vencedor. Você é justiça de Deus em Cristo. Você tem o diabo baixo os seus pés. Mas não falam. Você também tem que se arrepender, meu irmão. Da fornicação que você tem, da fofoca que você tem, da inveja que você tem. Não é lícito que você faça o que você está fazendo. Estamos acostumados a uma superficialidade de pregações. Queremos ouvir o tempo todo, Deus é amor, Jesus te ama, você pode todas essas coisas em Cristo. Oh, aleluia, e choram. Mas não gostamos de sermos confrontados. Querido, Jesus nunca pregou autoajuda. Ele pregou o arrependimento. Um verdadeiro profeta confronta. Se você, querido, se chama profeta e você não confronta, então você não é tal, você não é profeta. Porque os profetas são chamados para confrontar, para levar o povo ao arrependimento. Amém? Está me seguindo? Elias era um profeta desse tipo. Quando Elias aparece em Jezabel, fica irada. Sabe o que vai falar? Normalmente, uma das coisas que Jezabel fala dos Elias é que ele é muito orgulhoso. Quantas vezes eu já ouvi isso? É muito orgulhoso? Não, não é orgulhoso não.